Eu sou o Gustavo e eu vou explicar um pouco aqui nesse slide 36 sobre a UML, que é uma ferramenta bastante potente no exemplo escolhido pela equipe, que é o projeto de um software. Inclusive, ela pode gerar partes de código se for utilizada com um software para geração de código da mesmo fabricante que essa UML utilizada. Ela é explicada em maiores detalhes pelo professor Pedroso numa uma disciplina mais específica. Mas independente do projeto, vale ressaltar que o projeto ele deve ser muito bem documentado desde o início até o seu fim, seja na área elétrica, na área civil, junto aos órgãos responsáveis, como o CREA, bem como documentando tudo sempre tendo a assinatura do cliente, para que não haja maiores problemas ao final e nem no decorrer do projeto. No início do projeto, é necessário que seja feita um termo de referência, um guia de projeto, para que fique bem documentado desde o início já o projeto. E a diferença entre o projeto ser executivo ou o projeto ser um projeto básico. No caso do executivo, ele, se for uma obra pública e uma vez fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, tem uma tolerância no orçamento projetado em relação ao que acaba sendo aplicado na obra de apenas 5% de tolerância. Se for um projeto básico que já não é tão detalhado, mas que tem que possibilitar que o projeto consiga ser executado, a tolerância é um pouco maior, é de 15%. E agora no slide 42, o colega Edgar apresentou aqui na fase de monitoramento e controle essa tabela que mostra os processos de gerenciamento que pode ser aplicado a um projeto em geral. Nela eu pude aplicar o método do caminho crítico, PERT-CPM, que seria o Critical Path Method em inglês. E o que eu fiz aqui foi dar uma melhor organização a cada etapa, sendo que a primeira coluna, iniciação, foi colocada em amarelo, que é uma parte mais de referência do projeto ainda inicial. A coluna número 2, planejamento, em vermelho. A coluna 3, em verde, execução. A coluna azul seria o monitoramento e controle, seria mais um controle de qualidade. E essa última coluna marrom, encerramento do projeto, caso haja algum retrabalho, seria importante fazê-lo. Foi colocada dessa forma, lembrando muito o Microsoft Project ou o próprio OpenProj utilizado em sala, que teria aqui uma atividade predecessora e a duração de cada etapa. Uma vez organizado dessa forma, teria-se aqui o início no tempo zero, com duração de 4 dias e finalizando no tempo 4, sendo a predecessora da etapa 3.1, que começa logo após no tempo 4 e dura 2 dias, termina no sexto dia. Predecessora do 4.2 e assim por diante, até chegar no final do projeto. Aqui o tempo 8 mais 2, 10. O tempo aqui 10 mais 2, 12. Tempo 12 mais 2, 14. Só para completar, o tempo 14 mais 3, 17. Até o final.
final do projeto terminaria 311 dias. Por falar no final do projeto, essa duração de 10 dias significa que a última etapa, que é a 12.4, teria começado no dia 301. A sua predecessora finalizado nesse mesmo dia. Durou 14 dias, logo teve início no dia 287. E assim por diante. Vale lembrar que nos softwares OpenProj e Microsoft Project, o método do caminho crítico pode ser obtido como resultado na aba Ferramentas e Caminho Crítico. Mas caso não haja essa possibilidade, pode ser feito manualmente dessa forma aqui. Aqui todo só tem uma predecessora nesse ponto, então logo o final de uma implica no começo da outra. E assim vai se completando até o início do projeto. No entanto, pode ocorrer de uma etapa possuir duas predecessoras, que é o caso da etapa 10.2, possui como predecessor 9.4 e também a 8.2, sendo que o final da 8.2 é no dia 108, da 9.4 no dia 138. Se for colocado como início da 10.2 o dia 108, ela vai estar se iniciando antes que a sua predecessora 9.4 seja finalizada. Por isso, a 10.2 só deve começar ao final da mais demorada, no caso 9.4. Então, mostra aqui a 9.4 de fato vai ter o final no dia 138, durando 20 dias, logo seu início foi no dia 118. E volto a colocar aqui o início. Na etapa 8.2 pode ter seu início no dia 138, durando 10 dias. Então teria tido seu início no dia 128. Aqui percebe-se uma folga de 30 dias, tanto no início quanto no final. Bem como, se fosse alterado a sua duração, poderia também ter essa mesma folga, ou um somatório aqui de folgas, que mostra que esse caminho aqui não é crítico. Se aqui começasse no 128 durante 20 dias, poderia começar no 108. O caminho crítico estaria então exatamente daqui para baixo, por aqui, porque não há folga de dias. Logo, qualquer atraso implica no atraso da entrega final do projeto. E assim por diante, até o início do projeto descobre-se o caminho crítico, apresentado aqui então nesse slide 54. Outro adendo que pode ser feito para o projeto já na etapa de encerramento, processo de encerramento do projeto, mas que também implica um monitoramento e controle, seria a apresentação dos documentos FAQ e RPO, e
preenchimento dos mesmos. Por exemplo, RPO, registro próprio de ocorrências, exigido pela lei estadual número tal, artigo tal. Ela mostra aqui como uma linha do tempo cada etapa do projeto: início, levantamento técnico, toda a evolução do projeto até a sua entrega. E essa RPO, FAQ, exigido mais por uma empresa que queira alcançar ISO, formulário de avaliação de contratada. Ela dá uma nota para qualidade, conteúdo, organização de uma empresa que trabalha com projetos, tem como objetivo a entrega de um projeto pronto, ao final de um certo período, obviamente. Nesse caso, tem as atividades avaliadas com pontuação máxima 3, 3 e 3, totalizando em 9. Nesse caso, a empresa obteve uma somatória de 8 para qualidade, 12 para conteúdo, 12 para organização, possíveis 12 pontos. E acaba encaixando ela num score tabelado. Nesse caso, somou 32 pontos, considerando o projeto adequado. A princípio é isso. É importante sempre ressaltar que deve-se manter contato com o cliente, no caso de uma empresa que visa projetos de software como a nossa, a entrega de versão beta, a documentação para que o cliente não mude de ideia a qualquer momento, sendo que ele já teria previamente acordado com condições que julgou ok do projeto, mas não devemos ser tão rígidos a ponto de perder o cliente. É necessário fidelizar o mesmo, é necessário criar confiança com ele e também na negociação do próprio projeto, de forma que se seja necessário um retrabalho por vontade única e exclusivamente do cliente, ele possa talvez adiantar alguma parcela de pagamento, uma porcentagem do projeto e assim ter o seu retrabalho entregue, por exemplo. E a princípio é isso. Obrigado.